O marco inicial do grande movimento da Reforma Protestante foi a fixação das 95 teses contra a venda de indulgências na porta do castelo de Wittenberg por Martinho Lutero no dia 31 de outubro de 1517. As novas descobertas de Lutero o estavam levando para um caminho sem volta, longe dos ensinos da igreja a qual ele pertencia, a Igreja Romana. Aqui está a porta de 997 quilos de ferro. Nela podemos ver todas as 95 teses escritas por Lutero contra a venda de indulgências. Elas estão escritas em latim. Acima do texto há uma pintura representando Lutero com uma Bíblia em alemão e o seu colega teólogo de Wittenberg, Philipp Melanchthon, segurando a Confissão de Augsburg, documento que Melanchthon escreveu em 1530, definindo as crenças luteranas. No dia 1º de novembro de 1517, muitas pessoas viriam aqui para Wittenberg para ver as relíquias que existiam aqui. E no dia anterior, 31 de outubro, Lutero decidiu afixar suas famosas 95 teses contra o tráfico das indulgências. Mal foram afixadas numa porta que havia aqui, e elas ecoaram por toda a Alemanha, despertando a nação da inércia e fazendo estremecer na base o velho edifício de Roma. Escritas originalmente em latim, foram traduzidas para o alemão, holandês e espanhol. E uma cópia foi entregue ao Papa por Albert von Brandenburg, e a crise explodiu. Por causa da posição defendida por Lutero em suas 95 teses, ele recebeu uma intimação para comparecer a Roma, a fim de responder pela acusação de heresia. A ordem encheu de terror seus amigos, pois sabiam perfeitamente o perigo que o ameaçava. A corrupta cidade de Roma, já embriagada com o sangue de muitos mártires, poderia fazer mais um. Por causa de seus ensinos, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. A bula papal foi publicada e chegou oficialmente às mãos de Lutero no dia 10 de outubro de 1520. Obviamente, Lutero discordava do conteúdo desta bula e 60 dias depois de receber a bula, Philipp Melanchthon convidou os demais professores da Universidade de Wittenberg, bem como os alunos, para uma queima oficial da bula. A lei canônica da Igreja Católica foi queimada, bem como o documento papal, ou seja, a bula que o próprio Lutero jogou dentro do fogo. Posteriormente, ele foi indagado se ele não fora radical demais com a decisão, e ele disse: se o Papa teve coragem de ordenar a queima dos meus livros, que expressam o verdadeiro Evangelho, eu creio que não foi exagero eu queimar também esse documento que é contra o Evangelho. No dia seguinte à queima da bula papal, foi plantado um carvalho como este aqui. Esse carvalho foi queimado na Guerra dos 7 Anos, no ano 1806. Um novo carvalho foi plantado em seu lugar e esse aqui já resistiu a algumas tentativas de ser derrubado, como podemos ver claramente nessas marcas que aqui estão. Então esse local, ele é um local simbólico, porque foi aqui que Lutero queimou a bula que o denunciava como herege. Essa nova bula papal declarava a final separação do adorador da Igreja de Roma. Declarava ser Lutero um amaldiçoado do céu e incluía na condenação todos os que aceitassem a sua doutrina.
Assim, Lutero foi convocado a comparecer à Dieta de Worms para responder por seus escritos. O concílio finalmente pediu o comparecimento de Lutero. A viagem seria perigosa. Então Lutero convidou mais 3 amigos, além do representante imperial, para irem com ele até a cidade de Worms. Lutero, expressando sua confiança na direção divina para essa viagem, chegou a afirmar: ainda que houvesse em Worms tantos demônios como as telhas nas casas, eu lá entraria. A maior parte dos membros da dieta não hesitaria em entregar Lutero à vingança de Roma. Deus, então, constrangeu um membro da dieta a dar uma descrição verdadeira dos efeitos da tirania papal. Com nobre firmeza, o Duque Jorge da Saxônia se levantou naquela assembleia e especificou com terrível precisão os enganos e as abominações do papado e seus horrendos resultados. O concílio pediu então comparecimento do reformador à sua presença. E apesar dos rogos, protestos, o imperador consentiu e Lutero foi intimado a comparecer perante a dieta. Em nenhum momento Lutero duvidou de que Deus estaria com ele durante a dieta que aconteceria na cidade de Worms. Ele foi convocado a dar o seu testemunho diante da dieta e enquanto ele se encontrava ali, foi-lhe mostrada uma pilha de livros que estava na sala. E indagaram a ele: você conhece esses livros e reconhece como seus? Ele disse: eu reconheço. Você está disposto a retratar sobre o que você escreveu neles? Ele disse: eu não posso dar uma resposta simples sobre isso, preciso de tempo. Então ficou acertado que no dia seguinte ele falaria sobre essa questão, respondendo a essa pergunta. E quando ele retornou no dia seguinte, foi-lhe perguntado de novo: você está disposto a se retratar sobre o conteúdo desses livros que você escreveu? Ele então respondeu que o conteúdo dos livros não era todo o mesmo, mas poderia ser classificado em 3 pontos básicos. Em primeiro lugar, havia escritos dele que tratavam da fé cristã, e se abdicasse daquele conteúdo, ele estaria negando a própria essência do cristianismo, e que muitos outros líderes religiosos também acreditavam. Praticamente todos os cristãos aceitariam aquele segmento de escritos. Em segundo lugar, havia erros dos papistas e depravação dos emissários papais que ele condenava. E o terceiro ponto era a acusação de problemas pessoais de indivíduos que ele também abordava. Ele dizia que a própria bula papal também reconhecia e fazia essa distinção. Mas aí ele foi interrompido e disseram: nós queremos uma resposta clara e ao ponto e sem rodeios. Então ele respondeu: como vocês querem uma resposta sem rodeios, eu a darei. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não reconheço a autoridade dos papas e concílios, porque eles têm se contradito em várias ocasiões. É muito perigoso para um cristão agir contra a sua consciência. Portanto, eu não quero e não vou me retratar. Aqui estou. Deus me ajude. Amém. Não fosse por Frederico, o sábio, príncipe eleitor da Saxônia, a reforma protestante poderia não ter acontecido. Frederico tornou-se muito conhecido por sua habilidade na diplomacia política e seu senso de justiça e equidade, sendo chamado de O Sábio por seus súditos. Frederico protegeu Lutero repetidas vezes, salvando o reformador de ter o destino de mártir. Quando o imperador Carlos V e o Papa declararam Lutero um fora da lei na Dieta de Worms,
Frederico ordenou a seus guardas que o raptassem e o escondessem em algum local fora de perigo. O local escolhido para proteger Lutero foi o castelo de Wartburg. Lutero foi trazido para esse castelo de Wartburg, aqui no alto da montanha. Deus tinha planos especiais para o seu servo aqui nesse lugar. Lutero viveu aqui por cerca de 10 meses. Ele veio para esse lugar no dia 4 de maio de 1521 e ficou aqui até o dia 3 de março do ano seguinte, 1522. Esse foi o Pátmos rochoso de Lutero. Em dezembro de 1521, Lutero começou a tradução do Novo Testamento nesse local. E é incrível como possa parecer, em 3 meses apenas, ele traduziu o Novo Testamento para a língua alemã do original grego. Essa foi talvez sua maior e mais importante contribuição literária, a tradução do texto bíblico. Aqui no castelo de Wartburg, certamente esta sala é a mais importante. Nos 10 meses que Lutero esteve escondido nesse castelo com a ajuda de Frederico, o sábio da Saxônia, foi aqui que ele viveu. E aqui, sentado numa cadeira, em apenas um período de 10 ou 11 semanas, ele traduziu todo o Novo Testamento do grego para a língua alemã. Só podemos entender nessa questão a intervenção divina, porque na realidade Frederico continuou católico durante toda a sua vida, mas ele era o grande protetor de Lutero. O Vaticano, o imperador Luís V e outros mais gostariam de ter Lutero em suas mãos, mas Frederico, o sábio, foi usado por Deus para escondê-lo, protegê-lo, amenizar a situação e deixar Lutero numa condição propícia para que ele pudesse continuar a sua reforma. Quando Lutero reapareceu no cenário, os turcos estavam ameaçando invadir a Europa e o imperador Carlos V teve que dar toda a sua atenção para resolver o problema dos turcos. A questão de Lutero era menos importante. Depois de tratar da questão dos turcos, quando foi tratado o problema de Lutero, as ideias de Lutero já haviam se expandido na Alemanha a tal ponto que não puderam mais ser exterminadas. Então, o Deus que transforma os males em bem usou a possível invasão dos turcos como uma forma até deixar Lutero em paz para que ele pudesse levar avante as suas ideias. Quando Roma pensava que seu adversário estava morto, o Novo Testamento era distribuído na Alemanha na língua do povo. Assim, o conhecimento da palavra de Deus estava se espalhando e atingindo pessoas de todas as classes, em todos os lugares. Por esse tempo, no norte da Itália e sul da França, um povo simples e pacato também ajudava na disseminação das verdades de Deus: os valdenses. Esse será nosso próximo tema.